Em entrevista coletiva, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, falou sobre o andamento das eleições municipais em todo o Brasil. Hoje, o grupo hacker Cyberteam anunciou que invadiu os servidores do TSE e, para comprovar o ato, expôs uma base de dados da entidade. O presidente do TSE reconheceu que houve uma tentativa de ataque, mas garante que a invasão teria sido neutralizada pelos técnicos do próprio tribunal e afirmou que os dados expostos foram obtidos em uma invasão anterior. O ministro classificou como assustadoramente normal o andamento das eleições. Assista a coletiva de Barroso. Boa tarde a todos. Já que estamos em distanciamento social, vou tirar temporariamente a minha máscara. Agradeço a presença de todos aqui, de toda a imprensa. Como eu tenho dito, o papel da imprensa profissional nos dias atuais é um papel decisivo para a informação correta do público, para fazer o filtro adequado do que seja fato e opinião, e é impossível exagerar a importância do papel dos senhores e das senhoras. Eu vou fazer uma breve exposição e depois vou responder todas as perguntas. Nós atuamos de maneira totalmente transparente, só não vou responder o que eventualmente não possa saber. Portanto, descrevo um pouco o quadro atual. Peço desculpas por esse pequeno atraso, mas a verdade é que eu estava atualizando as informações para poder transmiti-las todas aos senhores e às senhoras. Eu hoje estive pela manhã em Valparaíso. Como sabem, não há eleições no Distrito Federal e eu gostaria de acompanhar pessoalmente o nosso projeto Eleições do Futuro, que é um projeto que nós lançamos para que as empresas de tecnologia apresentem novas propostas de modelo de votação digital que possam, eventualmente, no futuro, substituir as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas foram uma inovação extraordinária, nós temos muito orgulho do funcionamento delas. Registro aqui na plateia a presença do Dr. Giuseppe Giannino, que é o secretário-geral de Tecnologia, e do nosso diretor-geral, Dr. Rui Moreira. Aqui na mesa já foram apresentados meu querido amigo vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin, e a nossa secretária-geral, Aline Osório. A proposta de Eleições do Futuro é para que empresas de tecnologia apresentem modelos de votação que possam, no futuro, substituir as urnas, que funcionam muito bem e são confiáveis, porém elas têm um custo elevado, têm uma necessidade de reposição constante. A cada 2 anos nós precisamos repor cerca de 20% das urnas. Com o aumento do dólar, isso significa, eu diria, aproximadamente R$1 bilhão. E, portanto, para minimizar esse custo, nós estamos tentando um modelo alternativo, de preferência de voto pelo dispositivo pessoal, sem mencionar que a licitação das urnas a cada 2 anos também é um procedimento tormentoso, com muitos recursos administrativos, judicialização e atrasos que, inclusive, impediram que nós renovássemos a tempo e a hora as urnas para estas eleições, o que não produziu nenhum impacto relevante, salvo um pequeno aumento do número de eleitores por sessão. Mas para as próximas eleições nós precisaremos repor uma quantidade relevante. E, portanto, lá em Valparaíso eu assisti 4 dessas demonstrações. 31 empresas se apresentaram para oferecer novos modelos tecnológicos substitutivos da urna eletrônica. Todos eles vão apresentar as suas propostas ao Tribunal Superior Eleitoral e depois, com essas propostas, nós vamos nos reunir com o ministro Luiz Edson Fachin, que é o próximo presidente, e com o ministro Alexandre de Moraes, que serão os responsáveis pela organização das eleições de 2022. E, evidentemente, se tiver alguma proposta interessante e factível, nós vamos começar a pensar a forma de implantação de um novo modelo. Nesse momento é tudo puramente especulativo, e uma eventual substituição das urnas terá que ser progressiva também, porque essa é a forma que a gente trabalha na vida, não se muda nada de uma forma brusca. Portanto, essa é a primeira informação de atualização do dia de hoje, a ida a Valparaíso para acompanhamento das demonstrações do projeto Eleições do Futuro. Sobre a normalidade das eleições,
tudo está assustadoramente normal em toda parte do Brasil. Eu conversei por telefone com os presidentes da Bahia, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e presidente desembargador Jutaí Júnior. Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Nuevo Campos. Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Brandão, e conversei pessoalmente com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, vários colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Bahia. O ministro Luiz Edson Fachin conversou agora há pouco, a meu pedido, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula, e a secretária-geral Aline Osório está em contato permanente com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, onde, como sabem, as eleições na capital foram suspensas. Havia uma preocupação relativamente ao município de Santana, que é contíguo, que é conurbado com Macapá, e a informação da presidência, desembargador Romeu Araújo, é de que tudo está transcorrendo com normalidade. Relativamente a problemas com as urnas, há uma média histórica de pequenos problemas com as urnas. Tivemos um número de incidentes muito limitado. 1.700 urnas precisaram ser substituídas, todas elas tinham material de reposição, e houve a reposição, e, portanto, em nenhum caso se precisou recorrer ao recurso extremo da votação. Eu acho que eu vou mudar de lugar, porque tem um escutinho que me elegeu aqui. Vou trocar com você só um instantinho. Pode ser para o pessoal da televisão? Aqui no abacaxi. Se ele me acompanhar, porque era para ser, e a gente deve se conformar com o destino. Portanto, o percentual de urnas foi 0,38%, 1.700 todas devidamente substituídas. Ocorrências havidas no país até agora, de acordo com o Centro Integrado de Monitoramento, falei agora há pouco com o assessor de Segurança e Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, o delegado federal Disney Rossetti. O número é também bastante reduzido. Temos 252 ocorrências em todo o país envolvendo candidatos e eleitores. 30 candidatos foram presos. Alguém pode achar que é um número expressivo, mas apenas lembrando que são cerca de 550 mil candidatos, de modo que estatisticamente é irrelevante. As prisões geralmente são por boca de urna ou propaganda ilegal no dia das eleições. 30 candidatos presos e 36 eleitores presos. Portanto, esse é um breve relato do quadro ordinário. Agora, falo de duas situações que eu tenho certeza que despertam interesse e que eu gostaria de explicar adequadamente aos senhores. A questão do e-título, que tem experimentado instabilidade ao longo do dia hoje. O e-título, nós tivemos de ontem para hoje, 3 milhões de títulos foram baixados. O e-título tem uma destinação particular e é a mais importante, que é a identificação do eleitor na sessão eleitoral. É para isso que existe prioritariamente o título. Ele é um título eleitoral digital. Todas as pessoas que baixaram o e-título no seu celular e o apresentaram para votar ao longo do dia de hoje, ele teve o funcionamento perfeito, de modo que a sua principal funcionalidade, que é a identificação do eleitor, operou de maneira totalmente adequada. Houve, no entanto, instabilidade pela grande quantidade de acessos relativamente a duas situações. A informação sobre o local de votação. O e-título é uma das vias para você tentar chegar
a informação sobre o local de votação. Não é a única nem é a mais importante, mas ela é possível. E também o e-título se presta para a justificativa de quem esteja fora do seu estado, do seu local de votação, e ele tem uma funcionalidade por georreferenciamento, que é a possibilidade de você justificar por estar fora da sua cidade. Essas duas funcionalidades, obtenção da informação sobre o local de votação e a justificativa, teve uma quantidade de acessos que produziu instabilidade no sistema. Eu aqui preciso justificar aos senhores uma estratégia que a tecnologia de informação do TSE adotou e que repercutiu sobre essa instabilidade em medida importante. Depois dos ataques aos servidores do Superior Tribunal de Justiça, nós reforçamos a segurança dos nossos sistemas, e uma das medidas de segurança foi o desligamento de dois principais servidores. Nós tiramos um servidor da rede e fizemos o backup de tudo que era importante e o tiramos da rede, como garantia de que, se por acaso o sistema de defesa não funcionasse e houvesse a invasão, nós teríamos um servidor com todas as informações relevantes fora do sistema. Esse servidor desligado, o servidor remanescente sofreu uma sobrecarga e apresentou instabilidade há 2, 3 dias atrás, os senhores acompanharam. E esse desligamento do primeiro servidor, em medida significativa, afetou o desempenho ótimo do e-título. Essa é uma das explicações que nós temos para dar sobre esse assunto. Nós, evidentemente, estamos ainda apurando exatamente o que aconteceu para aperfeiçoar os sistemas e para que, evidentemente, não aconteça esse tipo de transtorno doravante. Quanto à justificativa, o sistema está funcionando, apenas ele não está dando vazão de toda a demanda. Quanto à justificativa, são 2:30 da tarde, ainda não são 3 horas, é ainda possível, quem quiser justificar pessoalmente. Felizmente, não está havendo aglomeração em nenhuma sessão eleitoral que tenha sido reportado até agora, não há filas reportadas em nenhuma parte do Brasil e, portanto, quem estiver fora do seu local de votação e quiser comparecer pessoalmente, evidentemente munido de máscara, é possível fazer e ainda tem 2 horas para fazê-lo. Ou quem não conseguir entrar para a justificativa no e-título, e apenas lembrando que essa é uma funcionalidade nova, nunca foi assim, pode utilizar a via normal, que é entrar a partir de amanhã no site da Justiça Eleitoral e preencher o formulário de justificativa, como sempre foi até aqui. Portanto, deixando tudo claro e transparente, o e-título funcionou adequadamente na sua principal destinação e apresentou instabilidades, sobretudo para quem está tentando justificar. Nós pedimos desculpas por esse inconveniente, estamos procurando aperfeiçoar o sistema e apenas entendam que, em razão de ataques, nós diminuímos em alguma medida as nossas capacidades, inclusive impactando o e-título. A informação na imprensa de que teria havido ataque com vazamento de informações sobre servidores. Nada ocorreu hoje, nem tampouco nos últimos dias, relativamente a ataques. Portanto, nós estamos ainda apurando essa informação, mas não houve ataque bem-sucedido no dia de hoje e nós temos muitas razões para supor que essas informações vazadas se refiram a ataques antigos, não saberia ainda precisar de quando, mas certamente posteriores ao momento em que o Tribunal Superior Eleitoral reforçou, com a proximidade das eleições, os seus sistemas de defesa. E sempre lembrando que as urnas já
estão todas, e já estavam, inseminadas, devidamente carregadas, e estão todas elas fora de rede. E, portanto, eventuais ataques cibernéticos não têm o condão de afetar o processo de votação, porque as urnas não funcionam em rede e, portanto, não há esse risco. Portanto, o vazamento de informações que se está divulgando, nós ainda estamos apurando para confirmá-lo, mas podemos assegurar que não se refere a ataque no dia de hoje e muito possivelmente é algo antigo. Quão antigo nós não temos certeza, apesar de terem sido detectados alguns e-mails que ainda eram final .gov, que é uma alteração que já foi feita há muito tempo. A extensão do Tribunal Superior Eleitoral é .jus.br, como todos saberão. Houve uma tentativa de ataque hoje, com grande volume de tentativas de acesso simultâneos, foi totalmente neutralizado pelo TSE e pelas operadoras de telefonia e, portanto, também sem qualquer repercussão sobre o processo de votação. Essas são, senhores e senhoras jornalistas, as informações que nós temos para prestar. Ainda temos 2 horas, pelo menos, de votação ao longo do dia e nós estaremos de volta aqui logo que se encerrarem encerrar o processo de votação e forem fechadas as urnas e contabilizados os resultados. Essas são as considerações que eu teria para fazer e agora peço a nossa assessoria de comunicação social para estar a postos. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Estou à disposição para responder as perguntas que eu possa responder.